Nós sabemos que Deus é capaz de fazer de nós o que nós deveríamos ser e fazer. E Ele está operando em nós, em nossas vidas. Deus está nos ensinando como viver. Ele está nos corrigindo, Ele está confrontando, Ele está fazendo a gente o que nós deveríamos ser. Nós somos acusados de ser muito extremos. E quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo que nós estamos ainda muito longe das instruções, como especialmente o apóstolo Paulo, as outras cartas e os livros do Evangelho nos ensinam como viver. E nós vamos ler algumas desses trechos, como Deus está nos ensinando como viver. E qual é a nossa responsabilidade? Eu vejo que a palavra de Deus é imutável. O que quer dizer? A palavra de Deus nunca muda. Porque Deus é imutável. Deus nunca muda. Se Deus não muda, Deus é uma rocha. Ele é comparado de uma rocha que não mexe. A palavra de Deus é comparada com uma rocha que não mexe. Ele não é relativo conforme a sociedade de hoje. Nós não vamos para a palavra de Deus para apoiar o nosso estilo de vida, ou tentar achar versos na palavra de Deus que apoiem a maneira que pessoas vivem e, consequentemente, eu posso viver assim também. Nós vamos para a palavra de Deus não para apoiar nossa maneira de viver, nós vamos para a palavra de Deus para mudar a nossa maneira de viver. A palavra de Deus não vai mudar. A palavra de Deus é poderosa para sondar nossos corações, para dividir entre o espírito e a alma. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que separa. Que bom quando nós vamos para a palavra de Deus, faz uma distinção o que é bom e o que é mal. Quando nós vamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus revela nosso coração o que está correto e Ele mostra o que está errado. E Ele exalta o que é perfeito ou o que está correto para ser mais perfeito ainda, para crescer e produzir mais fruto ainda. Mas o que está errado, Ele muda através de arrependimento. Como alguém escreveu para mim esses dias, nós podemos entrar na igreja como nós somos. Mas se você permanece na igreja, se você ficar na igreja, então Deus exige mudança. É isso que nós queremos. Porque o Espírito Santo de Deus está mudando em nossos corações. Ele está movendo em nossos corações. Ele está mudando nossos corações. Em 2 Coríntios, capítulo 11, na Bíblia Amplificada fala, porque sou zeloso por vocês com um fervor de Deus e um ciúme divino, pois preparei vocês para um esposo, para apresentá-los a Cristo como uma virgem casta. E vamos para 1 Pedro capítulo 4, em verso 1. Assim, já que Cristo sofreu na carne por vocês, por nós, armem-se também com o mesmo pensamento e propósito de sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Pois quem quer que tenha sofrido na carne, tendo a mente de Cristo, cessou com o pecado intencional. Cessando de pecado intencional. Parando de pecar. Aquele que tem a semente divina dentro, ele não peca. A semente, porque ele não pode pecar, porque a semente divina está dentro dele.
Agora, pecando significa, naquele verso em 1 João que eu estou citando, nós não vivemos na prática. Aqui fala sobre pecado intencional. Se nós pecamos, nós temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo. A resposta para o pecado é arrependimento. Ele parou de agradar a si mesmo e ao mundo. Ele parou de agradar a si mesmo. Pare de ficar agradando a sua carne. Pare de ficar procurando os agrados do mundo e os elogios do mundo. Pare de usar o mundo como padrão de vida. E ele agrada a Deus, para que não mais passe o resto da sua vida natural vivendo por seus apetites e desejos humanos, mas vive para o que Deus quer. Essa é a palavra de Deus. Isso é muito extremo, mas Deus é santo. Deus não é um homem para como mentir. Ele está exigindo de nós e Ele nos dá todo o poder para ser como Jesus. Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 5, em verso 23. E posso Deus de paz, Ele próprio santificar vocês completamente. Eu gosto do que o Mark fala, ele disse, a santificação é como você pega uma faca e você tem uma cenoura e você parte aquela cenoura, as duas partes são separadas. Quando a palavra de Deus entra em nossas vidas e nos mostra como viver, nós somos distintamente diferentes. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo peculiar, a Bíblia disse. Nós somos separados porque Deus é santo. Deus não é como o mundo. Tem o Deus deste mundo, Satanás, que tem influenciado desde a queda do homem em capítulo 3, no jardim de Éden, em Gênesis. E ele é o Deus deste mundo e ele ensina o povo sem Deus como viver. Mas Deus não é nada como Satanás é. Deus não é nada como a influência e as puxas e os seus modos de viver como o mundo é. Deus é santo, Ele é separado. E Ele nos ensina como viver através da palavra de Deus. A palavra de Deus muda nossas vidas. Ele tem o poder para a palavra ser implantado em nosso coração. E se nós catamos e damos atenção com a palavra de Deus para ser arraigado dentro de nós, vai produzir segundo a palavra é. Deus semeia nossos corações, Ele é o semeador. E se nós guardamos nossos corações, filho meu, guarda acima de tudo o vosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o nosso coração, com a palavra semeada, a palavra de Deus vai produzir amor. Deus semeia amor, vai produzir amor. Eu posso produzir amor? Não. É a semente em mim. E a palavra disse que a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que no princípio era a palavra e a palavra era Deus e Deus é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra é Deus. E Deus fez todas as coisas através da palavra dele. E quando a palavra de Deus é semeada em nossos corações, e nós guardamos nossos corações, nós protegemos nossos corações, a palavra vai produzir.
nossas vidas vão ser transformadas. A religião não muda nossos corações. E o milagre do novo nascimento é que nós recebemos um novo coração. O poder da ressurreição de Jesus vivendo dentro de nós. E o poder da ressurreição que trouxe Ele dos mortos, operando poderosamente em nossas vidas. Para que nós possamos viver o resto dos nossos dias para não mais obedecer às influências e puxos da carne, mas para fazer a vontade de Deus. E aqui, 5:23, se Deus de paz, Ele próprio, santificar-vos completamente, separando vocês de coisas profanas, fazendo vocês puros e inteiramente consagrado a Deus. A sua vida, nossas vidas são inteiramente consagrados a Deus. Mas Deus está falando completamente aqui. Consagrados a Deus e possam ser santos, seu espírito, alma e corpo. Ser preservado, sãos e completos e ser achados inculpáveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Paulo disse, como nós lemos, eu zelo por vós para apresentar-vos como uma noiva ao Senhor Jesus, santo, separado, preparado, não compartilhando a noiva com o mundo, mas somente, exclusivamente comprado por preço. Você é comprado por preço pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Você não é seu mais. Você pertence ao Senhor Jesus, caso que você tenha nascido de novo, mas o sangue foi derramado por todos. Inculpáveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Fiel e aquele que está chamando vocês para si mesmos e inteiramente digno de confiança, e Ele também fará, Ele vai cumprir, Ele vai fazer vocês cumprir seu chamado, santificando e guardando as nossas vidas. Deus é poderoso para fazer isso. Vamos para 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Pois seu divino poder nos otorgou todas as coisas que são requisitos e são apropriados à vida. Deus nos deu tudo para a vida e piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e excelência, a virtude. Por meio disto, Ele nos concedeu suas preciosas e imensamente grandiosas promessas. É a palavra de Deus. Para que através delas vocês possam escapar pela fuga da decadência moral, da podridão, da corrupção que estão no mundo por causa da cobiça, lascívia, ganância, e possa se tornar coparticipantes da natureza divina, para que nós possamos participar da natureza divina em prática. E Deus, nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses capítulo 5, espírito, alma e corpo, em nosso corpo. Então, continuando sobre uma ministração algumas semanas atrás, o homem, quem você é? Você é espírito, alma e corpo. Você é um espírito. Você tem uma alma e você vive no corpo. Você habita dentro do seu corpo. E a sua alma
é onde você toma as decisões, os seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes, sua personalidade, suas motivações, seus desejos, na sua alma. Seus pensamentos estão na sua alma. E seus pensamentos podem vir pelo Espírito de Deus. Jesus disse, eu não faço o que eu quero fazer, como eu ouço. Ele estava ouvindo o Espírito de Deus. Também ele ouviu Satanás no deserto de tentação, mas ele não obedeceu. Ele continuou decidindo na sua alma, ouvindo a palavra de Deus. E quando ele continuou ouvindo a palavra de Deus, ele respondeu para Satanás como uma espada, como uma arma de guerra, como guerreiro contra a sua própria vida, porque ele estava debaixo dos ataques de Satanás, ele não caiu. Ser tentado não é pecado, porque Jesus foi tentado em todas as maneiras que nós somos tentados, mas ele não pecou. Mas o que você vai fazer na sua alma? E também a sua vida manifesta no mundo físico. Antes, os seus pensamentos, sentimentos, os seus desejos, suas motivações estão invisíveis. Ninguém pode ver isso. Você está sabendo o que está acontecendo no seu coração, não é visível. Mas as suas palavras e suas ações são visíveis para o mundo. E isso é quem você é. E Deus está querendo nos purificar espírito, alma e corpo, para que nós possamos andar aqui como Jesus quer. Jesus sabia os pensamentos dos corações das pessoas em volta dele. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Onde está o campo da batalha para a sua vida? É seu coração, seus pensamentos, na sua alma. Como você está pensando. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. Vamos para Josué, capítulo 1, em verso 8. Vamos começar com 7. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A vontade de Deus é para nós, para o povo dele, ser bem-sucedido em tudo que nós colocamos a nossa mão para fazer. Toda a criação do Senhor foi criado, e todo ser vivo que foi criado, até as plantas, até o homem, foi criado para ser frutífero, para ser saudável, para multiplicar e encher a terra. E quanto mais o homem. Então, bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei,
Antes, medita. Meditando na palavra de Deus. Aí vem 2 Coríntios capítulo 10. As guerras, as sofismas, os argumentos. O que você põe diante dos seus olhos. O que você deliberadamente aceita na sua mente. Você aceita. Os ataques podem vir. Jesus ouviu esses ataques. Ele não aceitou. Ele resistiu. E ele resistiu através do depósito da palavra de Deus que estava no coração dele. Jesus era um aluno da palavra de Deus. Você é aluno da palavra de Deus. Você gasta tempo, como foi falado no início, para as crianças. Você está gastando tempo todo dia. Antes de dormir, você vai para a palavra de Deus para deixar o poder da palavra de Deus estar nos seus sonhos e na sua cama, na sua mente. Ele disse, medita de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está falando para você ter prosperidade é obediência à palavra de Deus. Você obedece o que Deus está te falando, como viver. Ele disse, sem sombra de dúvida, prosperidade virá para você. Porque isso é a vontade de Deus. Toda a criação do Senhor que tem a vida de Deus, desde das plantas mais simples até o homem, foi criado para ser frutífero, para ser bem-sucedido, para ser saudoso e para multiplicar e crescer e encher. Isso é a vontade de Deus. E aqui está falando através da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Isso vai acontecer com sua vida. Em Salmo capítulo 1, o primeiro salmo, aliás, não são capítulos, são salmos separados. O primeiro salmo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Na sua lei medita. Meditação são pensamentos. Quando você está meditando, você está forçando. Você está lutando. Não é? Não é uma luta? Para sentar e relaxar e só deixar qualquer coisa. Esse é o mundo. O mundo deixa passar na mente qualquer coisa, qualquer sonho, qualquer fantasia. E demônios começam a alimentar e criar religiões e criar profecias falsas na sua vida. Mas quando você está meditando na palavra de Deus, a palavra que não mente, a palavra de Deus que é eterna, que não muda, não muda. Sabe o que acontece na sua vida quando você vai para as Escrituras e você é fiel para meditar, para ouvir? Isso começa a mudar os seus desejos. Seus desejos começam a mudar, suas emoções começam a mudar. Porque você está lutando para aceitar a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus na sua vida, através de você indo para a palavra de Deus. Você não está memorizando a palavra de Deus. Isso faz parte também para conhecer as Escrituras. Mas isso não é o fim. O fim das Escrituras é Jesus. O fim da palavra de Deus é a palavra viva.
O fim de você ler capítulo e verso e salmo é a presença do Senhor Jesus. E o poder da palavra de Deus é capaz de mudar e afastar e expulsar e libertar o que não é de Deus na sua mente. Mas você tem que lutar. Você tem que parar de ir para as notícias e tudo que o mundo tem, e a impureza e todas essas coisas. Ir para a palavra de Deus. Deus faz. Isaías 55. Verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho. Deixe o perverso o seu caminho. Pensamentos que vêm do mundo, mentiras, o poder da mídia hoje em dia. Pessoas falam, como você sabe que isso dá certo? Eu li na internet. E pessoas, eles são tão enganados e tão convencidos se está na internet, deveria ser a verdade. A única coisa é a palavra, é a verdade, é a palavra de Deus, é o que o Espírito Santo de Deus está te falando. Você deveria ter tanta intimidade com Deus, quando vem uma palavra, você discerne os espíritos. Pela prática, o adulto sabe como distinguir entre bem e mal. Então, começa a praticar para ser adulto, para crescer. Não aceita qualquer coisa que você está escutando ou lendo. Ele disse, deixa o perverso sair dos seus pensamentos, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Converter é arrependimento. Arrependimento, convertendo. Você não está andando naquela direção mais, você fala, Jesus, perdoe por esse pensamento. Jesus, me perdoe por estar pensando sobre essas coisas do passado. Perdoe-me, Jesus, por estar vagando e sem restrições no meu pensamento. É você que pensa, ninguém pensa no seu lugar. Você é julgado por seus pensamentos. Deixa o juiz de Deus vir sobre seus pensamentos. Deixa o perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos. Jesus disse, eu não faço como eu penso. Quando vem o pensamento, quando vem a palavra para mim, é isso que eu deixo entrar na minha alma, na sua alma. Você deixa ou do mundo de Satanás ou de Deus entrar na sua alma. Você escolhe. A porta está aberta na sua alma para o bem ou mal. E você é culpado diante de Deus. Você não é inocente. Você é julgado por Deus. O que você permite entrar nos seus pensamentos. E está sendo escrito. Deus é Deus. Ele é muito grande, não é? Para escrever todos os pensamentos. Deixa o perverso sair dos seus pensamentos. Meus pensamentos, Deus disse, não são seus pensamentos do homem carnal, do mundo, sob o controle do Deus deste século. Assim como os céus
são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tiago, capítulo 1. Essa é a base, esse ensinamento aqui em Tiago é a base da realidade de sentimentos e especificamente desejos, que são emoções. E todos os outros sentimentos que são achados dentro da sua alma. Você escuta um barulho à noite, você pensa. Imediatamente aquele pensamento pode criar uma emoção, não é? Pode criar um medo, ou pode criar um alívio porque o papai chegou. Está entendendo? Aqui, Tiago, capítulo 1, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E aqui nós estamos vendo cobiça. Agora, a palavra cobiça também é traduzida neutralmente, numa forma neutral, que não tem bem ou mal, está chamado desejos. Você tem desejo de comer. Você pode ter glutenaria, ou você pode comer realmente porque Deus criou em você fome. É um desejo. Ou depende de você, como você vai suprir esse desejo. Você pode ter desejo para conhecer certas coisas, e Deus está te mostrando como funcionam coisas, ou você pode ter uma obsessão através de mais conhecimento, e isso é cobiça. E se isso acontece, entra no coração e se continua, vai gerar pecado e vai gerar morte. O desejo. Jesus disse para os discípulos, com desejo, mesma palavra, com desejo, eu quero comer com vocês. Paulo disse, com desejo, eu quero estar com Jesus, mas eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou ficar aqui, que é melhor para vocês, ou eu quero estar com Jesus. Meu desejo, porque era um desejo de Deus. Jesus comendo com os discípulos era um desejo que Deus pôs no coração de Jesus. Mas para você ter o desejo e ir para o mundo, Deus falou, você não vai comer a árvore de conhecimento de bem e mal. O desejo era muito mais, Eva, começou a transformar o desejo simples de comer para um desejo satânico. E Satanás começou a atrair dela e ela caiu. E todos nós caímos junto com ela e com Adão. Então, desejos são emoções na sua alma que são inocentes, eles são neutros. Depende para onde você vai para suprir esses desejos. Qual tipo de homem você vai ser? Isso também despertou muito no meu coração durante esse tempo do memorial do Holocausto. Mas por que existem pessoas más e pessoas boas, que podem ser criados exatamente no mesmo ambiente, mesma família, com as mesmas oportunidades, e um sai mal, outra pessoa sai bem, um ser humano? A razão é porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Essa é a razão. Deus é o justo juiz. Ele julga a pessoa pelas decisões que ele tem poder para fazer a coisa correta ou fazer a coisa errada.
E nós somos julgados assim. E Deus é justo. Ele julga, ele discerne o que está acontecendo, ele faz todo o exame dos fatos, o que está acontecendo. Ele é um juiz neutro. E você determina a sua eternidade. Você determina a sua vida bem-sucedida aqui. E você determina através das decisões que você toma a sua vida em destruição e tormento. O mundo está debaixo de tormento. O mundo não tem paz. Jesus disse, a minha paz vos dou. Não como o mundo. A paz de Jesus existe somente em Jesus. O mundo pode, através do engano, das coisas, vivendo todo o trajeto que Satanás providencia um homem para convencer que ele não precisa de Deus. Mas deixe-me lhes falar, quando uma pessoa encontra Jesus, é algo que não existe, não dá para descrever para outros que não conhecem Jesus. Não é possível, você tem que experimentar. E o que eu estou vendo mais e mais na minha vida, eu fico, mas é maravilhoso ter o que eu tenho em Jesus. É tanta paz, tanta vida completa, realizada. E é isso que eu quero transmitir para as outras pessoas. Mas a pessoa, ele não pode receber até ele fazer uma entrega ao Senhor Jesus. Ele nasce de novo. Em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? A carne milita contra o Espírito. A sua carne milita contra o seu Espírito. É você. É você que está nessa batalha. Deus põe legitimamente desejos na sua alma para ser satisfeito. Você pode ceder a sua alma e a sua decisão e a sua prática para aquele desejo ser satisfeito através de Satanás, a ganância, a avareza, ou você pode ir para Deus e crer em Deus para o sustento da sua vida e para a prosperidade. E Deus disse na palavra dele que nós seremos a cabeça e não a cauda. Deus disse que nós vamos emprestar para as nações. Se nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, se nós meditamos na palavra de Deus, agora, se nós vamos escolher os princípios do mundo e a perversão que Satanás tem para aquele egoísmo, pessoas existem na minha vida para me abençoar, para me enriquecer. E pessoas fazem toda sorte de graus diferentes, de até tentando, numa forma perversa, até faz muitas coisas severamente erradas contra vidas para ganhar dinheiro. E Deus, durante todo o tempo, está falando, eu quero te prosperar. Você vai ser bem-sucedido em todos os seus caminhos. Nós acabamos de ler. Então, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Você pode decidir ser guiado e obedecer ao Espírito de Deus. Você pode obedecer o que Deus está te falando, como viver na palavra dele. Você pode ceder para
as áreas da sua vida que Deus está falando estão errados. Você precisa de ter mudança. Você precisa de converter-se. Porque seus pensamentos nessa área não são meus pensamentos e seus caminhos não são meus caminhos. Aí você pode ser guiado pelo Espírito de Deus e fazer o que for necessário para consertar aquela área da sua vida. Ou você pode não fazer. E todas as suas situações e toda a sua criação e o mundo todo é a razão você é como você é. Isso é toda mentira. Isto é a justificação de Satanás para convencer você que você não precisa de Deus, porque o mundo é mau e você não gosta de você, e a razão você é desse jeito é por causa de qualquer outra coisa, senão seu coração. Porque Deus disse, se você deixar Deus mudar seu coração, você vai ser próspero. Essa é a palavra eterna. Essa é a palavra poderosa para produzir em nossas vidas o que a palavra de Deus fala. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia. Interessante, inicia esta lista com coisas de impureza operando em nossa carne. Desejos. Nós recebemos uma profecia do Senhor em 1985, que a apostasia nos últimos dias serão levados através de duas coisas operando na igreja: impureza e música. Impureza e música. Eu tenho estudado o capítulo 28 de Ezequiel por anos. Eu vejo a música do mundo, as melodias e ritmos e as letras podem até ser letras aparentemente evangélicas, mas é a música, é o ritmo e a melodia caiu com Satanás. E se nós somos satisfeitos imitando as melodias e ritmos do mundo, nós nunca vamos ouvir a música que está ainda no céu, que não caiu com Satanás. Porque os tambores e pífaros foram criados dentro do arcanjo Lúcifer, e eles caíram com ele. Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Isso acontece muito cedo nas vidas. Querendo o que a outra pessoa tem ou como a pessoa é. Bebedices, glutenarias. Você pode estar magro e ser glutão. Glutenarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Amor, alegria é uma emoção. Paz, emoção, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É uma coisa que a gente conhece a Bíblia, é outra coisa praticar o que Deus está te mostrando como viver na palavra de Deus. Isso tem sido uma das perseguições mais contra essa igreja que existe. E nós ainda estamos tão longe do padrão da palavra de Deus no Novo Testamento. Vamos para Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, quem vai buscar? Alguém no seu lugar? Você precisa de buscar. Isso tem que ser o estilo. Isso tem que ser uma forma de viver, praticando essa busca ao Senhor Jesus. Pensai, pensamento, pensando. Quem vai pensar? Você vai pensar. O que você vai pensar? O que você deixa entrar o que você decide? E você decide. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui na terra. Renovando a sua mente, apresentando os membros do seu corpo. Jesus, me ajuda com os membros do meu corpo. Me ajuda, Jesus, com meus olhos. Me ajuda, Jesus, com meus pensamentos. Me ajuda, Deus, para estar te buscando e te amando, Deus. Sabe, Jesus está esperando esse clamor. Porque Ele vai responder, Ele vai produzir em nós, tanto o querer quanto o fazer a vontade dEle. É Ele que está colocando esse clamor, esse desejo de ser santo. Porque morrestes a vossa vida, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Você fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. A natureza terrena ainda existe em nossas vidas. Nós temos essa carne. A carne, basicamente, do homem, a natureza terrena, é o ser humano sem a influência da presença de Deus nas suas vidas. E nossa carne ainda está sob a influência deste mundo. Mas nós não precisamos de obedecer às influências da carne. Nós podemos, pelo Espírito Santo de Deus, fazer morrer esses desejos em nossa carne. Isso é o que Deus está falando em 1 Tessalonicenses capítulo 5. O Espírito, alma e corpo santificado inteiramente para Deus. E fiel é aquele que vos chamou, que também vai fazer. Isso não é uma boa promessa? Também aquele que está chamando cada um de nós, também Ele vai fazer. Ele vai fazer. O poder dele, da ressurreição de Jesus, para ser uma testemunha. E não uma pessoa falsa, uma pessoa religiosa, uma pessoa pecaminosa, mas um filho de Deus, nascido do alto, com o poder de Deus em nosso espírito. Aí vem o quê? A nossa decisão. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno. Desejo maligno? Não, eu tenho desejo santo. Ou desejo maligno, ou desejo santo. Mas o desejo é inocente. É igual uma faca, que pode cortar sua carne para viver, comer, fortalecer, ou pode danificar outras pessoas, ou até você mesmo.
impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, eu também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, para cada uma das nossas vidas que estamos aqui hoje, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, pare de ser irado. Indignação, pare de ser indignado. Maldade, maledicências, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem de Jesus, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, os ternos afetos de misericórdia. Como nós podemos machucar nosso próximo com uma palavra, ou uma ignorância, ou ignorando, e não indo, e não abençoando, e não apoiando, não levantando, não servindo o nosso próximo? Se nós tivéssemos ternos afetos de misericórdia no coração, mas aquela pessoa, você não sabe o que ele fez comigo, mas os ternos afetos no seu coração de misericórdia, aquela pessoa está sofrendo. Você pode ajudar aquela pessoa que acabou de cuspir no seu rosto ser liberto? Ou você vai revidar mal com mal? Jesus entregou ao Pai, que revida. A vingança é do Senhor. É você para ser ministro de reconciliação. Quantos rostos você cuspiu sem Jesus na sua vida, simbolicamente? E olha onde nós estamos hoje, com a bênção do Senhor. Bondade, humildade, mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Você tem uma pedra na sua mão para jogar contra alguém que faz errado, ou você foi perdoado de tal impureza, tal pecado, tal afastamento de Deus, e Ele nos perdoou. Então, cadê a misericórdia? Cadê a gratidão que nós podemos ter? Como Ele nos perdoou. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Vamos terminar em Romanos capítulo 13, verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Todo mundo olha para a pessoa ao seu lado. Eu te devo amor. Você vai pagar sua dívida? Exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei.
Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém quer ser destruído. É o desejo que Deus colocou no coração da raça humana, cada um de nós, um desejo de ser amado. Não é? Todo mundo quer ser amado. Ao menos que ele está tão endemoniado, mas ele não começou assim. Ele começou a querer ser amado. Todo mundo nasce querendo ser amado. E ele disse: amarás o teu próximo como a si mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E se você ama Deus, você vai obedecer.